então agora eu queria convidar ao palco o Wellington Nogueira, super prazer, fundador dos Doutores da Alegria. Bom dia! Ah, maravilha! Queridos e queridas, sejam muito bem-vindos. A primeira vez que eu tive que ir num evento que falava RH, eu falei, o que é isso? Aí me falaram, recursos humanos. Eu falei, eu sou dos humorísticos. Então, estou me sentindo completamente em casa. Meus queridos e minhas queridas, muito obrigado. Eu quero agradecer e cumprimentar e pedir um aplauso para a GUP e toda a galera que fez esse evento acontecer. E uma das coisas que eu achei muito incrível é que eu passei pelo corredor do RH, essa coisa toda, e eu estou vendo a ambientação, eu não vi a palavra trabalho escrita. E é exatamente sobre isso que eu vou conversar com vocês. Porque isso aqui, ó, né, da onde eu venho, eu comecei como palhaço no hospital. Eu aqui, gente, olha que coisa. Exatamente, esse é o cara que criou o trabalho, mas isso começou em 86, lá em Nova York, e aí eu voltei para o Brasil em 91, comecei o Doutores da Alegria, onde eu fiquei durante 25 anos, e nesses 25 anos de Doutores da Alegria, eu posso dizer para vocês que assim, o que eu mais aprendi foi a importância disto aqui, ó. Essa questão da alegria na adversidade. Eu nunca pensei que isso aqui fosse capaz, fosse possível dentro de um lugar como o hospital. Não só é possível, como é transformador. E eu nunca me esqueço que o dia que eu visitei uma criança junto com o Michael, o fundador do projeto, e a gente lá em Nova York ainda, eu saí do quarto, a gente riu muito, a gente saiu em estado de graça. O Michael falou, isso é trabalho, você é pago para isso. É assim que trabalho tem que ser. E foi justamente naquele encontro, depois de ter vivido uma experiência como essa, que ele jogou uma semente incrível sobre ressignificação da relação da gente com o trabalho. E no hospital, eu conheci, eu acredito, que para mim é a forma mais sagrada de trabalho que existe, é aquela que é pela entrega de você se colocar a serviço de fazer melhor a vida de alguém. E esse é o hospital onde tudo começou, esse aqui é o Michael. Gente, imagina em 1986, aparecer um palhaço dentro do hospital, não é mesmo? Então, o que a gente pensa? A reação era essa, hein? Palhaço dentro do hospital? Não orna, não combina. Porém, hoje tem nome para isso. Olha só que lindo, disruptivo. Foi assim que eu vi que o trabalho de palhaço no hospital joga a gente num mindset, num modelo mental de futuro. E olha só, o que a gente entende por disruptivo? Aquilo que quebra um fluxo para deixar entrar um outro fluxo de possibilidades. Essa faixa amarela e preta, que todo mundo vê como um impedimento, não passe, não ultrapasse, esse maluco aqui, quando está pilotando este veículo, ele olha aquilo e o modelo mental dele faz com que ele veja, tan, 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 ali é um lugar para o qual eu tenho que me dirigir, eu tenho que ir além. Então, eu aprendi com este ser aqui a ver possibilidades onde elas parecem não existir. E isso é que é o disruptivo nele. E foi daí que eu aprendi todos os elementos de futuro que estavam no trabalho. Por exemplo, a gente não faz showzinho para a criança, a gente cocria com ela. Há 30 anos atrás não tinha essa expressão. O trabalho do palhaço no hospital foi uma tendência tão forte que influenciou, então hoje a gente tem influenciadores, influenciou a maior indústria do mundo, a Hollywood, que fez o filme Patch Adams. Então, eu quero convidar vocês hoje, nesse momento de mudança e transformação das relações com o trabalho, para olhar com muito cuidado naqueles elementos de alegria, dentro da adversidade, que o trabalho da gente como palhaço, que é um ser que adora viver na mudança, que adora viver no caótico, e vê sentido em tudo isso, e confia nesses processos todos, para passar por fases de mudança de uma maneira divertida,
falando a mesma língua e não sendo assolado por ela. E é essa a contribuição que eu queria dar para vocês. Olha só que maluco que aconteceu, que o Instituto do Futuro de Palo Alto, em 2014, me ofereceu um fellowship e me perguntou isso, baseado no seu trabalho, qual é o futuro do trabalho? Então eu vou mostrar para vocês o estudo rapidinho daquilo que a gente fez. Seguinte, a primeira pergunta que eu fiz foi, por que que a gente trabalha? Por que que o homem trabalha? E aí, sabe o que eu vi? Que era para sobreviver. Por quê? Caçar o almoço, não tinha delivery naquela época, não é? Então, a gente tinha que caçar o almoço, e isso era um trabalho coletivo, era um trabalho em equipe. E a partir disso, depois de um dia de trabalho, o que era mais importante? Chegar em casa, nessa caverna bacana aqui, e socializar. E a partir disso, fazer um relatório no final do dia, celebrando as suas conquistas. Então, galera, olha que incrível, como desde sempre, desde que a gente se entende por gente, a gente pensa em trabalho como um esforço coletivo para garantir que todo mundo está nutrido e alimentado, e a gente tem orgulho disso. A gente deixa o relatório nas paredes das cavernas para que as civilizações possam aprender e se inspirar com isso. Então, pensando nisso, o homem evolui. E evoluiu também a relação e o conceito de trabalho. Foi para isso aqui. Mas por quê? Por causa das relações de poder. Enquanto que lá no começo a coisa era completamente coletiva, para o bem coletivo, a partir da hora que a gente passa a ter alguém sendo submetido a algo, e ou você faz como eu estou mandando, ou tripalho em você, então a gente começa a dar um significado para trabalho que talvez se exaura exatamente no apequenamento da gente. E a minha experiência prática mostra que, na verdade, ele pode ser evolucionário. Então, o meu convite é, vamos rever as relações da gente com o trabalho e aproveitar esse momento de bagunça. E essa bagunça, eu vejo que ela está gerando muita ansiedade. O nível de estresse, as doenças contemporâneas como fibromialgia que estão aparecendo dentro dos espaços de trabalho, nas relações com o trabalho, são consequências do quê? Da gente estar indo para um futuro precisando de um novo ferramental, linguagem, modelo mental e atitude, e a gente está indo com tudo isso do passado. Então, a boa notícia é, isso tem cura. Mas o que a gente precisa fazer hoje é não ter medo de ressignificar a relação. Porque, como eu disse, a maioria das palavras que expressam trabalho, elas estão associadas a sofrimento. Então, agora é hora da gente fazer história e mudar essa história completamente. Vocês querem fazer isso, sim ou não? Opa! Não senti firmeza, não senti firmeza. Vamos fazer de novo. Vocês querem fazer essa revolução? Vocês querem fazer essa mudança? Sim ou não? Sim. Ótimo! Então, a boa notícia é simples, diferente de fácil. Fácil é falar, não dá, não me acostumo. Tá. Simples, é simplesmente ir lá e fazer acontecer, tá certo? Então vamos pensar, qual é o nosso novo contexto? Mudanças rápidas. Por isso que o Bauman, ele fala que a gente está na sociedade líquida. O que é a sociedade líquida? Ela flui. As coisas não são mais feitas para durar. As coisas vão mudando o tempo todo. E nós, seres humanos, a gente não é aplicativo, mas é demandado que a gente se atualize o tempo todo. Certo? Senti um riso nervoso. Então, meus queridos e minhas queridas, eu estou falando rapidinho aqui esses conceitos todos, porque depois nós vamos levantar dessas cadeiras e brincar. Então, nessa sociedade líquida, certo? O que a gente mais precisa aprender é fazer a passagem do líquido, do sólido para o líquido. Porque o trabalho que a gente conheceu, aquilo que eu mostrei para vocês, principalmente as relações de poder, ele é sólido, ele é sobre controle. Enquanto que aqui, controle de outro ser humano, controle de um grupo de seres humanos,
E cada vez mais a gente está indo para o coletivo. E nessa passagem do sólido para o líquido, é isso que a gente precisa aprender a fazer, a fluir. Mas, se a gente tem que aprender a fluir, por que líquido flui? Porque no líquido as moléculas brincam. No sólido elas estão todas juntas. Enquanto que no líquido elas podem brincar. Agora, a boa notícia é que o corpo humano, ele é 70% líquido, o cérebro 80% líquido. Então a gente já tem isso dentro da gente. E dentro desse processo de ressignificação do trabalho, eu vou invocar a minha experiência, trabalhando dentro de uma das estruturas mais, eu diria, tradicionais que existem, que é o hospital, que é altamente hierárquica. O que a gente fazia? A gente brincava. E nesse brincar, a gente convidava todo mundo a fluir. Faz sentido, sim ou não? Está indo legal aqui? Então, aliás, vocês sabem qual é a piada entre os futuristas? A piada é que se você pegar um cara de 500 anos atrás, colocar ele na máquina do tempo e trouxer ele aqui hoje, ele vai se assustar com os aviões, ele vai se assustar com os automóveis, mas aí ele vai falar, ai que alívio, uma escola, um hospital, uma igreja, 3 instituições que há 500 anos são a mesma coisa, e bastante hierárquicas, mas por ser hierárquica e bastante estruturada, é um convite para fluidez entrar e começar a soprar oportunidades, espaços de criação para inovação dentro dessas estruturas. E agora, vem a parte mais radical. O que a gente faz dentro do hospital? A gente interage, a gente brinca com aquela estrutura, e para brincar tem que ter o maior respeito. A gente pede licença para entrar. Então, todos esses protocolos são observados. Mas a gente entra para brincar, para fluir. E a minha proposta estapafúrdia para vocês, nesse momento de ressignificar a relação com o trabalho, é que a gente comece a criar as bases para até, quem sabe, dar adeus a essa palavra. E a todas as palavras que associam trabalho com dor e sofrimento. E a gente passe a pensar mais tempo líquido. Ou seja, brincar para fluir. Em Tupi-Guarani, brinca para fluir. Esse riso é mais nervoso. Faz sentido? Sim ou não? Ou é muito maluco, é muito estapafúrdio? O que vocês acham? O que vocês acham? Tá. Agora vem tem uma futurista maravilhosa aqui no Brasil, chama Lala de Anzelan, e ela fala, mas a gente tem que ser comista, a gente tem que ensinar as pessoas como fazer as coisas, né? Então agora, eu queria trazer para vocês, antes da gente brincar um pouco, o que essa cientista, ela é uma primatologista, ela se chama Isabel Benque Izquierdo, ela estuda os macacos bonobos. Os macacos bonobos são os nossos primos mais próximos na escala de evolução. E sabe por que os bonobos estão vivos até hoje, numa selva isolada lá no Congo, na África? Porque, a tribo brinca, os bonobos brincam muito. Por que eles brincam muito? Eles têm uma atividade sexual intensa e são altamente bissexuais, e quem manda são as fêmeas. Certo? Então, se não ficar nada desse encontro de hoje, eu queria trazer essa frase da Isabel Benque Izquierdo. Ela fala, play é a palavra-chave para a gente se adaptar a um mundo que está em constante mudança. Eu só gosto de foto espontânea, tá? Nada pausado para mim, por favor. Melhor ângulo. Ótimo. O Dr. Stuart Brown, ele fala, o oposto de play é depressão. Ele é bem radical. E o Pat Kane, que é o curador do Playfest da Nesta, e a Nesta é
National Endowment for the Sciences, Technologies and the Arts. É a Agência de Futuro e Inovação da Inglaterra. A Agência de Futuro e Inovação da Inglaterra faz uma vez por ano o Playfest. E eu já estou avisando a vocês, no final do ano a gente está falando de ter o São Paulo Play Week, que eu estou trabalhando muito com o pessoal da Rebel, o do Gilson Schwartz lá da USP. Aliás, eu voltei para a escola. Sabe o que eu estou estudando? Eu estou fazendo uma disciplina chamada Gestão de Qualidade de Vida no Trabalho. Exatamente porque eu não consigo ver tanto conhecimento acontecendo dentro da vida de um palhaço no hospital e não compartilhar isso. Então, meus queridos e minhas queridas, isso é o que eu quero convidar vocês para fazer agora. Alguém tem alguma dúvida? Daqui a pouco a gente vai conversar. Mas eu queria convidar vocês para uma experiência prática, porque é muita coisa para entender com a cabeça. Pode ser? Vocês topam? Então, a primeira coisa, quando a gente chega na porta do quarto de uma criança, a primeira coisa a gente busca o olhar. E uma vez que a gente busca o olhar, a gente respira. Então, eu quero convidar vocês para respirar junto. É muito poderoso. Então, sentadinho aí onde a gente está, eu acho que vai ficar legal se a gente buscar uma postura ereta, se for possível. Isso. Porque eu vou pedir para a gente inspirar, contar até 3 e daí a gente expirar, tá bom? E na hora de o tempo todo eu vou pedir para a gente ficar pensando nesse processo, tá bom? Não é pensar, é só prestar atenção, ter consciência dele. Então, porque a gente vem fazendo isso desde que nasceu. Porém, o que acontece quando a gente faz prestando atenção? Então, ó, 1, 2, 3, inspira. 1, 2, 3, expira. Legal. Foi bom? Vamos fazer mais uma vez? 1, 2, 3, inspira. 1, 2, 3, expira. Os grandes mestres yogis diziam que nenhum homem devia aprender a fazer nada sem antes dominar o potencial da respiração consciente. Eu não sei o que isso quer dizer, mas eu achei legal compartilhar com vocês. Sabe o que acontece? É o único ato que é voluntário e involuntário ao mesmo tempo. E a gente só usa involuntariamente. Então a gente está cultivando uma grande ignorância e um desuso de um tremendo recurso que está aqui do lado. E é por isso que eu acho que a vida é brincalhona. Por isso que quando ela criou o homem, ela falou, eu vou dar todos os recursos, mas ele vai ter que brincar de esconde-esconde para achar e desfrutar. Então, eu vou convidar a gente para fazer mais uma inspiração. 1, 2, 3, inspira. 1, 2, 3, expira. Porque para quem também está acostumado com constelação sistêmica, quando a gente inspira, a gente vai para o momento do nascimento, que é o primeiro sim que a gente deu para a vida. A primeira coisa que a gente falou, tô dentro, entrei no jogo, entrei na brincadeira, é o sair do ventre materno e inspirar. E quando a gente morre de causas naturais, a última coisa que acontece é uma expiração. Então, entre uma inspiração e uma expiração, a gente vive uma vida inteira. Cada vez que a gente está respirando, a gente está exatamente reafirmando esse compromisso com essa grande brincadeira chamada vida. E por que é tão importante esse verbo play, esse verbo brincar? Por que é tão importante a gente trazer? Exatamente porque o maior crime, e para mim o mais hediondo hoje, o que está no topo da lista, é aquele momento da vida em que alguém fala, acabou a brincadeira, agora é sério, porque aí começam as neuroses. Enquanto que quando a gente vai para o playground, a gente brinca, a gente se suja, a gente cai, a gente se levanta, machucou, a gente só passa a mão, passa um cuspe mesmo, e a gente volta para o jogo, porque o que é mais importante é a gente estar em movimento, estar rindo, estar se divertindo. É ali no playground que a gente constrói nossas primeiras experiências de relação com a vida. Por que parar com isso? Não tenho a mínima ideia. Minha função como palhaço não é trazer respostas, mas brincar com as perguntas. Vou convidar vocês agora para a gente se levantar. Vamos para a parte prática. Pode ficar tranquilo que todo mundo que fez isso sobreviveu.
tá? Então, e a gente vai usar os braços nessa brincadeira. Então, se precisar de espaço, a gente já respirou, né? Só observa, tá bom? O que a gente vai fazer? A gente vai levar o braço direito, ele vai para cima. Isso. Ele vai para o meio. Aí, cuidado com o colega. Ele vai para baixo. Ele vai para o meio. Ele vai para cima. Ele vai para o meio, para baixo, para o meio, para cima. Olha aí que legal! Gente, ninguém se estapeou. Isso é o máximo. Ótimo, muito bom. Ó, para cima, para o meio, para baixo, para o meio, para cima. Relaxa, porque cada criança tem seu tempo. É outra coisa que a gente... Meu conceito de criança hoje vai de 0 a 150, viu? Eu queria dizer isso para vocês. Exatamente. Não tem por que haver cisão. Parabéns! Celebra! Yes! Yes! Celebrar, galera! Yes! Celebrar, mas celebrar isso aqui, eu cansei de ver adulto no hospital querendo fazer isso quando já não dá mais. Porque ele viveu a vida dele fazendo só uma coisa. Então, celebra agora que a gente tem, está na consciência, está usando e está sendo pleno nisso, nessa história toda. Braço esquerdo, vamos torná-lo mais pragmático a princípio. Ele vai para cima. E ele vai para baixo, ele vai para cima, e ele vai para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo. Tem gente que é do contra, não tem problema, a gente acolhe todo mundo aqui, contanto que o braço faça o movimento para cima, para baixo, para cima, para baixo. Olha só, eu estou falando para cima, para baixo, para cima, para baixo. Mas só falar para baixo, para cima. Ai, luz! Gente, como vocês são lindos! Yes! Celebra! Yes! Exatamente! Porque agora é que vem o desafio. Vamos juntar os dois. Vai ficar assim. Tranca a porta, não deixa ninguém sair, não. Eu falei sério. Gente, vamos juntar os dois. Faz aí. E quem conseguiu, agora alterna. O esquerdo faz o que o direito... Gente, olha aqui, ó, é simples, é isso aqui, ó. Faz aí. Faz. Isso. Se joga. Ai, isso. Agora a gente saiu do riso nervoso, a gente está num riso mais nervoso, mas também eufórico. Mas isso é maravilhoso, porque agora, com a luz ainda que vocês fizeram, olha, vocês fizeram a galera acender as luzes. Agora, vendo as caras de vocês, e tudo está sendo filmado, agora a gente... Ai, que bom, tem gente bocejando, isso é maravilhoso. Significa, ai, estou relaxando, graças a Deus, estou mandando embora o juiz que a gente aprende a cultivar e guarda aqui dentro da cabeça, que fala, não vá pagar mico, não seja ridículo. Fica tranquilo que isso tem cura. A gente não pode matar o juiz, que senão a gente se mata, mas a gente respira, e cada vez que a gente respira, a gente deixa ele do tamanho que ele tem que ter. O tamanho que não tolhe e não julga a gente. Então, eu pergunto para vocês, alguém se lembrou de respirar conscientemente? Eu vou pedir para vocês agora respirarem conscientemente e tentarem fazer isso aqui. Ver o que acontece. E tenta alternar. Isso. Que é que vocês... O que está acontecendo? Oi? Oi? Não faz a menor ideia do que está fazendo. Isso é um bom lugar para estar. Ótimo. Vem cá. Vocês perceberam alguma coisa? Ficou mais silencioso? Na primeira vez, quando eu falei, se joga, estava todo mundo...
isso é lindo, nada é jogado fora. Porque não tem nada mais importante nesse momento de mudança de mindset e conduta, a gente se absolver pela capacidade de errar. É só isso, a gente vai errar, mas a gente vai cair, levantar e continuar brincando. E quando a gente está a gente está falando, a gente é humano. E a gente vai celebrar isso. A segunda vez, quando a gente usou a respiração, ficou mais silencioso, mais concentrado. E alguém vivenciou alguma mudança, ficou mais fácil conseguir, porque eu estava prestando atenção ao respirar. O mundo não é VUCA hoje? Então, para quem aprendeu que tudo tinha que ser organizado e controlado, o VUCA é o maior desafio. E para nós, palhaços, em vez de ver o VUCA e tentar acabar com isso, a gente fala, mano, a gente olha nos olhos, vamos resolver essa questão no playground, que nem gente grande, vamos interagir. Então a gente dialoga com o VUCA. E dialogar com o VUCA tem que ser com uma mente que brinca, uma mente flexível, uma mente que, opa, agora você me pegou, agora eu pego você. Mas a gente vai criando este diálogo. E o ponto de partida é a respiração consciente e a gente começar no corpo da gente. Olha, depois a gente vai acrescentando o movimento dos pés. É, exatamente. Por quê? Quando foi que na escola a gente teve uma aula falando vamos integrar direito com esquerdo, cabeça, tronco e membros? Porque no universo tudo é integrado e a gente consegue fazer para o mundo aquilo que a gente vivencia internamente. Quando que a gente teve essa aula? Nunca. Aí a gente cresce, vai para a faculdade, vai para o mercado de trabalho com a missão de integrar pessoas. A gente não integra direito com esquerdo e vai integrar gente. E eu que sou palhaço! Faz sentido isso? Então, vamos começar a buscar exatamente essa coerência. Vamos vivenciar, fazer para dentro, para a gente poder fazer para fora com firmeza. E não ter medo de ir para o playground, certo? Então, vamos tentar mais uma vez, e aí eu vou fazer uma outra brincadeira com vocês. Tenta alternar, respira e vê o que acontece. E se alguém quiser colocar os pés, meu convidado, certo? Pode ir, manda ver. Alguém tem alguma dúvida? Ótimo. Alguém se arrependeu de ter entrado? Ótimo. E todo tempo que esse mundo, VUCA, vier e te colocar um desafio, em vez de vir para cá, respira. Vai para esse lugar, que é aqui que você está falando. Opa! Eu estou dentro, eu estou esperto, eu estou presente. Eu estou inteiro na única certeza que eu conheço na vida, que é aqui e agora. Isso é simples. Fácil é falar, não consigo. Fácil é falar, estou desconjuntado. Simples, se joga. Então, mais uma vez, e quem quiser, pode acrescentar o pé. Ele vai para dentro, para fora, para dentro, para fora, para dentro, para fora. Alguma dúvida? 1, 2, 3 e 1. Isso. E agora que a gente fez isso, o meu convite é, celebra! Yes! Tô vivo! Tô vivo! Para encerrar isso aqui, para encerrar, e aí a gente vai começar a conversar, aproveitar que está todo mundo em pé, e vamos lá, 1, 2, ó, o braço direito vai fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, o esquerdo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, o direito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, o esquerdo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1.
A 1, a 2, a 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1. Muito bom! Essa dinâmica chama-se galinha louca. Foi criada em Harvard, padaria Harvard. E não tem por que não começar uma reunião com os acionistas com uma dinâmica como essa. Um encontro de equipe, tá certo? E agora, vocês podem sentar. Muito bom, muito bom, muito bom. Ó, mais uma. Quando eu digo sim, quando eu digo sim, quando eu digo sim, vocês têm que dizer não. Sim, sim, sim. Não, não, não. Não, sim, não. Não. Muito bom. Não, sim, não. Muito bom. Quando eu digo sol, quando eu digo sol, quando eu digo sol, vocês têm que dizer lua. Sol, sol, sol. Lua, sol, sol. Sol, lua, lua. Sol, lua, sol. Muito bom. Quando eu digo dia, quando eu digo dia, quando eu digo dia, vocês têm que dizer noite. Dia, dia, dia. Dia, noite, dia. Sol, lua, dia. Mais riso nervoso. Que bom! Meus lindos e minhas lindas. Aqui, a gente acabou de ver, brincando, como funciona a cabeça da gente. Como é que é essa questão de mindset? Como é que a gente muda? Na prática, se divertindo, brincando e respirando muito conscientemente. Porque na hora que... Isso é o que acontece hoje. Um pequeno detalhe, uma pequena atualização. E... ao invés da gente ir para o não dar conta, vem para o playground. Vem para o jogo. Porque brincar é o verbo do futuro. Play é o verbo de futuro. Isso não sou eu que estou falando, isso é a ciência. A gente fala tanto em neurociência, mas o maior especialista em brincar, que nos deixou há pouco tempo atrás, o Dr. Jaak Panksepp, ele trabalhava com a neurociência afetiva. Alguém já ouviu falar de neurociência afetiva? E a base da neurociência afetiva é estudar e honrar a primeira grande escola, o primeiro grande espaço de formação que a vida nos deu, o playground, o brincar. E o que a neurociência afetiva mostra é que quando a gente, como adulto, resgata a capacidade de brincar e jogar com a vida e com os fatos, e não é uma brincadeira de alguém sair ganhando, muito pelo contrário. Quero mostrar alguns exemplos para vocês. Vocês já ouviram falar de pedagogia da emergência? Esse aqui é o Reinaldo Nascimento. Pedagogia da emergência foi criada na Alemanha. Isso aqui é uma vila em Gaza. O Reinaldo, ele vai para o mundo em lugares de guerra, em lugares de refugiados, em lugares de catástrofe, e ele vai brincar com as pessoas coletivamente. Em coisa de 2 dias, as pessoas começam a sair do trauma, da catástrofe, e começar a se entender como gente, e ir para o brincar de novo. Essa é a força do brincar. E hoje, cada vez mais a gente tem que brincar na crise, com essa simplicidade, e a gente ir se desafiando. E este é o Pat Kane, que é o homem que está estudando brincar, e ele que é o curador do Playfest da Nesta. Quando eu encontrei essa citação dele, ele fala: play será para o século XXI o que work, trabalho, foi para a era industrial. A nossa maneira dominante de aprender, fazer e criar valor. Meus queridos, essa é uma revolução que a gente não vai fazer sozinho. Eu sei que é uma proposta maluca e estapafúrdia, tá? Mas esse eu quero apresentar para vocês é o James Cars.
A gente aprendeu muito a jogar para ganhar. E o James Carse, ele fala que tem 2 tipos de jogadores. Ele nos traz esse livro, Jogos Finitos e Infinitos. E ele fala que existem 2 tipos. Os jogadores finitos, eles jogam o jogo que a gente conhece, onde você vai terminar ganhador, perdedor ou empatador. É o jogo convencional. Ele chama isso de jogo finito, que cria jogadores finitos. Mas ele fala que existe o jogo infinito. O jogo infinito, ele existe para que mais jogadores possam entrar no jogo. E dessa forma, levar o jogo para um outro lugar. Não é sobre ganhar, perder ou empatar, mas é sobre manter o jogo acontecendo. Então, eu quero convidar vocês para abraçarem o mindset, o modelo mental de jogador infinito. Porque a curva do trabalho, como a gente conhece, do trabalho tripalho, ela está decrescente. E a curva dessa nova relação do trabalho, ela está ascendente. Esse momento que a gente está vivendo agora é o do labor. A nova relação com o trabalho, ela vai passar pelo play. Meu convite é que no jogo infinito, no modelo de jogo infinito, a gente pensar o playground, a gente crie playbor. Não tem nada mais legal do que brincar com as palavras para a gente poder ir atrás da materialização dessas imagens. E o maior futurista do mundo, Jim Dator, ele fala, para qualquer previsão útil sobre o futuro, ela tem que ser, em primeiro lugar, absolutamente ridícula e estapafúrdia. Então, meu convite para vocês é keep calm, respira muito e play to flow. Brinca para fluir. Muito obrigado. Muito obrigado. E Fantástico. Valeu, muito obrigado. Ótimo. Façam perguntas. Tá. Ok, temos espaço aqui para 1, 2 perguntas, certo? Vamos, talvez, Tá. uma. Ok. Mas eu vou estar aí fora, a gente... Fez sentido? Alguém quer fazer uma pergunta? Aqui é o espaço para a gente... Aí a gente leva o microfone até a pessoa, levanta a mão aqui. Ok, vamos lá. Quer que eu leve o microfone lá? Você está vindo aí. Legal. Infraestrutura, tudo maravilhoso. Setup rica. Alô, alô. Deixa eu tomar uma água. Wellington, obrigada. Acho que a gente se divertiu bastante. Eu estou aqui falando. Ok, oba. Já que estamos aqui entre RH, eu acho a dinâmica e a filosofia incrível. Certamente você deve ter trabalhado já com uma série de companhias. E a pergunta que eu quero fazer é, como convencer, como mudar essa cultura, como trazer essa cultura do brincar para dentro das organizações, a ponto de convencer uma alta administração ou dinamismo, ou mudar a dinâmica da companhia. Você já passou por alguma experiência? Todo mundo ainda tem muito medo. É que nem criança na hora do banho. Literalmente. Aliás, isso é uma técnica que eu uso muito. Quando eu vejo a resistência, eu falo, como é que é essa criança? Que criança ela foi? Isso ajuda muito. É muito novo, é muito maluco e contradiz tudo aquilo que a gente aprendeu do trabalho, que é sobre o controle. Então, tem que ser baby steps. Por isso, começa com respirar, começa com as coisas que você começa a dominar e começa a ver a mudança que isso faz no ambiente de trabalho. E aos poucos você vai tornando isso uma cultura, porque é muito mais rápido, é muito mais fácil. E eu estou aqui hoje porque há 10 anos atrás, um grande banco que trabalhava sustentabilidade me convidou, me tirou do Doutores por 2 meses para fazer um trabalho sobre sustentabilidade. E eu trouxe tudo isso para eles. De 0 a 4, ganhou 3,8 de avaliação, ia se tornar um programa, fizemos isso 2 anos seguidos, quando aí ele foi comprado por um outro banco e daí acabou essa história. Mas pela ciência e pelo resultado, aos poucos a gente vai conseguir. Tá nesse espaço aqui falar isso para vocês,
eu acredito, é o começo. Mas hoje já tem muita evidência científica mostrando o impacto, não é só de gamificação, é da mente brincalhona. Porque é uma mente que, antes de julgar, ela fala como é que a gente brinca, como é que a gente destrincha. E eu entendo que é isso que todo líder quer. Que o pessoal vá lá destrinchar. Por que fazer de uma maneira sofrida quando a gente pode fazer de uma maneira divertida? Dá tempo para mais uma pergunta? Mais uma, ó, tem uma mão levantada ali. Uma rapidinha. É a única, então não tem problema. Opa. Wellington, boa tarde já, né? Boa tarde. O escritório onde eu trabalho tem o hábito de entregar frutas. E ontem entregaram bananas. Ao pegar minha banana, eu não queria comer naquele momento. E eu pus no ouvido para fingir que era um telefone e treinar para uma reunião, para um telefonema importante que eu precisava fazer. E naquele momento os colegas, os gestores olharam um pouco assim, julgando no bom assim sentido que ele aquela come minha banana? atitude. O que você tem a dizer para aquelas pessoas que veem a sua palestra, assistem, acham bonito essa questão de disrupção e tal, mas ao ver uma ação assim um pouco diferente daquilo que é habitual, tem dificuldade de colocar em prática e aceitar coisas que são diferentes do convencional? A primeira coisa que eu diria é respira. A gente tem que pensar sustentavelmente, gente. É pensar sustentavelmente. Convidar para entrar na brincadeira. Porque se a gente pensa, é como se eu estivesse carregando uma cadeira. Como vai implantar? Aí já vem outra cadeira. E o brincar é algo muito fluido. E a gente tem essa memória. Então, eu acredito que é uma coisa assim, e se isso causou alguma coisa, abre um espaço de conversa sem julgamento, como foi falado. A Mari, aqui na sala ao lado, ela falou que na Pixar existe uma reunião onde, e na Guppy também, eles deixam o julgamento, eles deixam o juiz do lado de fora e falam amorosa e abertamente sobre todos os bichos que estão pegando. É um brinquedo novo, então é uma coisa nova, é uma proposta maluca. Então, tal qual a criança que tem medo de palhaço, que você não invade o quarto dela, você pede licença e aos poucos você vê se ela te deixa entrar. É uma conquista que vai ser feita no dia a dia, mas é uma mudança de cultura. E a gente tem que fazer pelo jogo, pela alegria, pela graça, pela brincadeira. Bueno? Top. Ó, eu quero agradecer muito vocês. Eu sei que isso é muito novo, estapafúrdio. Eu, depois de 25 anos à frente do Doutores da Alegria, eu fiz a escolha de sair daquele espaço porque o Doutores, a criação e a construção do Doutores é um exercício de playfulness, porque a missão é levar alegria. Não dá para você falar em levar alegria gerando um espaço de trabalho que gera doença. Você tem que buscar essa coerência. Então, eu aprendi tanto e vendo que eu não sei mais onde começa e onde termina o hospital, porque a gente está cultivando muitas doenças na relação com a vida nesse momento de mudança, eu fiz essa transição para vir para esse mundo aqui e compartilhar isso. Não tenham medo de fazer essa mudança. Não tenham medo de acessar o momento mais incrível da nossa vida, que foi o descobrir o mundo, resgatar isso para esse ambiente que a gente chama de trabalho e chamar isso de trabalho. Esse é o grande desafio. A tecnologia é humana, nesse caso. Olhar, ouvir, escutar, respirar, interagir na presença, na serenidade e, é claro, na alegria. Muito obrigado. Grazie mille.